Você já percebeu que algumas pessoas quebram, não por falta de força, mas por confiar demais nela? Elas aguentam tudo, suportam caladas, seguem firmes, até o dia em que algo simplesmente cede por dentro. Essa história começa exatamente assim, com alguém que acreditava que ser forte era nunca precisar de ninguém, e termina com uma lição que muda a forma como enxergamos coragem, sucesso e maturidade. Ele sempre foi admirado pela resistência. Quando os outros reclamavam, ele resolvia. Quando alguém caía, ele sustentava. Construiu sua reputação sendo que nunca desiste, o que não se permite parar, o que engole o cansaço e segue em frente, mesmo quando tudo pesa. Com o tempo, essa força virou obrigação. As pessoas passaram a esperar que ele estivesse sempre bem, sempre firme, sempre pronto. E ele passou a acreditar nisso também. Pedir ajuda parecia fraqueza, admitir limites parecia derrota, e demonstrar cansaço parecia perder valor. A vida, porém, não diminuiu o ritmo. Vieram mais responsabilidades, mais cobranças, mais expectativas. Ele continuou respondendo com esforço e controle, mas algo começou a mudar por dentro. A força ainda existia, mas já não trazia paz, apenas sobrevivência. Até que um dia, algo simples aconteceu. Não foi uma grande queda, nem uma tragédia visível. Foi um erro pequeno, mas suficiente para mostrar que ele não estava no controle como pensava. E pela primeira vez, ele não conseguiu resolver sozinho. A reação inicial foi lutar, forçar mais, insistir mais, se cobrar mais. Mas quanto mais tentava, mais percebia que aquela força antiga já não funcionava da mesma forma. Era como tentar empurrar uma porta que só precisava ser puxada. Em um momento de exaustão, ele ouviu algo que nunca tinha permitido escutar. Você não precisa carregar tudo sozinho. A frase parecia simples, quase óbvia, mas atingiu em cheio, porque no fundo, ele sabia que não era falta de capacidade. Era medo de parecer pequeno. Ali nasceu um conflito silencioso entre continuar sustentando a imagem de forte ou aceitar a verdade de humano, entre manter o controle ou aprender a confiar, entre resistir por orgulho ou ceder por sabedoria. A decisão não veio de uma vez, veio em pequenos gestos. Admitir que algo estava difícil, ouvir sem tentar corrigir, aceitar ajuda sem se justificar. Cada escolha dessas parecia um risco, mas produzia um alívio inesperado. Era como se o peso da vida diminuísse quando ele parava de fingir que dava conta de tudo. Ele descobriu algo essencial. Força não é ausência de limite. Força é reconhecer o limite antes que ele te quebre. E humildade não é se diminuir, é se alinhar com a realidade. Com o tempo, a vida ficou mais leve, não porque os problemas acabaram, mas porque agora eram compartilhados. As relações ficaram mais verdadeiras. O descanso deixou de ser culpa e a vulnerabilidade deixou de ser ameaça. Ele entendeu que ninguém cresce sozinho e que maturidade não grita, ela se sustenta em silêncio. Essa é a lição que poucos estão prontos para aprender, porque exige abrir mão do personagem forte para viver como alguém inteiro. Exige coragem para dizer, eu preciso, eu não sei, eu não consigo agora. Mas quem aprende isso, descobre que a verdadeira força não está em suportar tudo, e sim em escolher como viver. Na vida real, muitos estão cansados não porque fazem demais, mas porque fazem sozinhos. Carregam responsabilidades, expectativas e dores sem dividir com ninguém. E confundem resistência com grandeza, quando na verdade estão apenas se afastando de si mesmos. Humildade é o ponto de equilíbrio entre a força e a paz. Se hoje você sente que está no limite, talvez a vida não esteja te pedindo mais esforço. Talvez esteja te pedindo mais consciência, mais verdade, mais coragem para ser humano antes de tentar ser invencível. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Palavras que Transformam. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens e caminhe com a gente nessa jornada de crescimento real. Obrigado por assistir até aqui e por permitir que essa história encontre espaço dentro de você.